um pouquinho do trabalho que vocês estão fazendo. Então, Vocês acabaram de concluir, por sinal, o livro, não é isso? O produto já está impresso. Fala aí para a gente, por favor. então, é um livro que a gente começou a fazer em 2015, eu e o Benê. E que partiu de uma iniciativa dele, de umas oficinas que ele tinha feito sobre surrealismo antes. E é meio que um trabalho que pega um exercício de pegar textos e fazer uma espécie de colagem de outros textos. Mas, basicamente, nosso trabalho foi... nós não sabíamos, no princípio, o que um estava escrevendo e o que o outro estava escrevendo. E depois teve um momento de nós abrirmos o que cada um tinha escrito e fazer uma mesclagem, né? Começar a mesclar esses textos para sair outros textos. E o livro consiste nisso, né? E até que a gente chegou num determinado ponto e paramos em alguns textos finais, paramos por ali, né? Mas, em princípio, o livro segue essa praxis, né? Que é de pegar outros textos e a gente retrabalhá-los para criar outros textos. E o que saiu foram textos em prosa, né? E, como resultado, eu até escolhi 2 textos meus aqui, que logo mais, quando sair o livro, que já está para sair, né? Está ainda lá nos acertos finais com a editora, mas... Então, eu escolhi uns 2 textos meus, para mostrar alguma coisa, né, sobre o livro. Né? E eu Eu não sei se também o vou Benê quer falar apresentar alguma depois do coisa. Rui, hein? Deixa, aí é uma apresentação dupla. Rui com você aí, Rui. Vamos ver, quero ver aí, que eu escolhi uns textos também, vamos ver se bate aí as coisas. Então o livro está para ser impresso. Ainda não concluíram as impressões todas, né? Ainda Mas você já não. tem capa e tal, né? Vocês A gente puseram esses dias já, no. a gente já finalizou assim, capa, escolhemos isso já está decidido. Agora está na mão lá dos editores para finalizar, mas ainda não saiu, não. É É impressão, prosa? né? A gente É quer lançar esse prosa? final de ano. É Saiu prosa? algo como texto em prosa, alguma coisa assim, né? E eu não sei se o Benê quer falar alguma coisa ainda Não, eu sobre... falo depois. Primeiro leia seus textos, Rui. Daí eu venho e também já venho e coloco algumas coisas também Apresenta sobre o alguma nosso coisa para a trabalho. gente, ou do livro, ou que você vai apresentar. Tá, são 2 textos que eu peguei numa das fases, porque o livro ele tem... A gente pede para desligar o microfone quem não estiver falando, por favor, só para diminuir o eco. Moacir CL, por favor. E aí eu escolhi 2 textos de uma... Seria para a fase final, né? A última... A última fase, quer dizer, onde a gente parou no livro, né? Que é a fase, posso considerar a fase final dele. E eu escolhi 2 textos, eles não são muito compridos, não. Eu já vou ler os 2 textos agora. Deixa eu só pegar aqui. Bom. Rui, fica à vontade. Se não for um navio negreiro, fica à vontade. Está longe disso. Então, o primeiro texto. Palavras engasgadas e presas nos respiradouros do metrô de São Paulo. Um grito que saiu correndo pelas plataformas da Estação da Luz, mas foi calado por um grupo de consoantes impondo palavras isentas de conteúdo. Mas houve a esperança da vinda de um soluço que assustasse os olhos refletidos nas janelas dos trens catedrais. Um esconjuro de uma pane geral nas telas dos iPhones, vindo daquele que dorme nos escombros de um sofá largado na rua. Existe a crença no desaparecimento depois de uma foto deletada no Facebook? Quem disse isso?
Existe a imprevisibilidade e a possibilidade na vista dos acontecimentos. O Jornal Nacional noticiou a morte do lutador de luta livre. Truques e magias que desaparecem nas gotas do vapor que se condensam, em outras palavras, no vidro do aquário da TV. Esse é o show. Quando alguém leva pancada na cabeça, os hospitais e seus médicos querem documentos da aprovação do convênio. Enquanto isso, o coágulo está lá, mesmo com ambulância e polícia chegando como os bombeiros na hora do incêndio. E os gritos continuam engasgados. Esse é o primeiro texto. Deixa eu pegar o outro aqui. Peraí. O segundo texto, esse aqui. Os telejornais noticiavam os índices de incompetência apontados pelos institutos de qualidade em televisores expostos na vitrine daquela loja, na vitrine da loja daquele largo, próximo àquele café, em que já tive conversas entremeadas por silêncio. Fiquei olhando para a máquina de café. Acabei fisgado pela plaquinha do cartão Visa que estava do lado da máquina. Pescado, articulo minha vingança. Esconjurei e predestinei o engasgo mais seco que o nó da gravata do pegue-pague de ontem e o deve-pague de hoje. Corro no mesmo caminho. É assim, nessa realidade de ser outra pessoa e deixar de viver noutra realidade sem as algemas. Elas apertam. Esse é o fato. A realidade que faz esquecer o sonho de janelas acesas nos apartamentos da cidade, que muda de sentido a cada andar dos edifícios. Somos, variavelmente, feitos de palavra, que muda a cada sentido vertical de altura, que te permite sentir-se em cima, que te faz esquecer o sonho do som inicial de um relógio. Tempo. Nas ruas há pressa. Também corro. Não discuto. E na ofuscante significação do processo paranoico, crio cenas propícias para a projeção dos desejos públicos. Vem uma pergunta. Pode-se zarpar desse lugar? Em resposta afirmativa, não esqueça a alma, os contratos, os pecados e as fiéis relações. Meu celular tocou. Alguém deixou um recado. Pecados abaixo do Equador não existem, mas foi engano. Esses são os dois textos. Maravilha. Então, Shirlene, posso dar sequência aí nessa apresentação? Claro. Mas você pode me anunciar agora também como parceiro do Rui. Ó, o nosso Benedito, que é o nosso comandante, ele tem me dito aí que o Sarau, ele não é o comandante do Sarau, mas ele é o comandante. Ele, além de poeta, ele faz esses trabalhos com música, essa misturada, e vão saber demais essa parceria com o Rui, porque não é só essa amizade de bar, de praça russa que vocês têm. É muito legal saber que rola essas interações assim, mais profundas, né, mais íntimas. Muito bom, muito bom. E ainda mais trazendo, misturando, né, com a experiência do surrealismo e lá com os cursos lá com o Willer, essa história toda aí, eu acho que vai brotar muita coisa legal, muita inovação dessa história. E agora ele vai passar também a visão dele, a versão dele sobre o trabalho deles dois. Vai falar um pouquinho para a gente. Chegue junto. Beleza. Obrigado, Shirlene. É muito interessante essa atividade que eu desenvolvi com o Rui, porque foi uma atividade lúdica, né, Rui? Uma atividade lúdica, onde nós, em tempos vagos, nós tínhamos a proposta era, vamos criar algo de textual que com
vamos falar assim, com o lixo de comunicação que a gente tenha. O que seria esse lixo de comunicação? Qualquer coisa que tenhamos contato, ou do acervo de comunicação escrita, que a gente tenha contato, de imagens, etc. E a gente começou a colocar isso dentro de um formato, de uma quantidade. E, num primeiro momento, a gente ficou trocando capítulos, onde um só conhecia o capítulo do outro, não conhecia o conteúdo aleatório que o outro criava, que estava colhendo. Bené, Oi? desculpa, é um ensaio? Não, é um livro de poemas. Ah, de poemas, ok. Mas são poemas, são crônicas poéticas. Porque o resultado acabou levando para isso. Porque nós não sabíamos o que nós íamos encontrar. A ideia seria fazer um livro de um conteúdo de 100 páginas. Mas nós não sabíamos qual era o conteúdo. E isso seria dito nesses processos, seria encontrado nesses processos de transformação. Então nós fizemos, e nesse livro nós registramos isso, né? Nós temos um acervo de poesias, um conjunto de crônicas que ele compõe o resultado, que é o livro, e tem no pós-fácil, que é quase 100 páginas, o pós-fácil do livro, aonde tem mais 2 conjuntos de crônicas poéticas. Aliás, eu, particularmente, o Rui também, às vezes, concorda com isso. Os melhores textos estão no pós-fácil, que pelo menos eu gosto mais. Seria os textos assim, me toca mais, porque acho que era um momento, assim, depois você vai transformando isso, né, vai virando outras coisas. Mas foi uma experiência feliz e nós chegamos à ideia das crônicas por conta até mesmo dessa fixação inicial em relação a esse nosso cotidiano de comunicação. Ela se apresentou como realidades mesmo, né? Tinha muito com a nossa vivência urbana e essa sugestão de comunicação urbana. Aí nós encontramos essas crônicas. E como existia uma intenção de buscar nos textos uma história, então isso também acabou contribuindo para a formação das crônicas, porque no conjunto delas parece que elas estão interligadas, parece que elas sugerem uma história, mas isso vai por conta da interpretação do conjunto, né? Dos textos. Em cada conjunto você tem essa sugestão de um acontecimento envolvendo pelo menos 3 pessoas, né? Pelo menos 3 pessoas. Porque são variações de eus, né? De falas e etc. Mas é bastante interessante. O nosso trabalho... Não, eu vou ler 2 textos também que eu escolhi aqui. Tá bom? E a gente lê porque é difícil decorar os textos com muitas imagens poéticas, tal. Acho que tem que ser um bom ator, né, para fazer isso. Não sou. Não é ruim, é difícil. Difícil. Então vou ler aqui. Primeiro eu vou ler para vocês, para ter uma ideia desse trabalho, os títulos da primeira fase que nós fizemos no livro. Então nós temos 25 capítulos, e onde os títulos foram também aleatórios, mostrando esse conteúdo aleatório que primeiro nós descobrimos e colecionamos para fazer essas primeiras 100 páginas individuais. Aí começou o processo. Então vamos ver os títulos, que cada um trocava. Só eu conheci o título do Rui e ele conhecia o meu título, e só no final é que a gente foi conhecer os conteúdos. Foi assim, ó. Capítulo 1. Depois de tudo que foi. Eu não vou ler os capítulos, tá? Só vou ver os títulos, tudo bem? Depois de tudo que foi, o abandono pelo mundo das técnicas de Brunel para ver a língua do oponente entre os dentes. Castelos de astronautas e fadas. O sonho do unicórnio negro com feijões assados. O túmulo de Nádia estava vazio, disseram os personagens abandonados naquela noite. O túmulo vazio ao guardião de São Jorge, de como a cabeça de Ogum foi protegida. A vingança do Bagre contra o diagrama de Ishikawa. São Jorge fumava maconha na Praça Roosevelt. Zazen 2x3. Uma volta de táxi para esquecer da alma. Um táxi para Macário.
Um quase samba na Praça Roosevelt. Aquilo que toca a sombra dos manequins nas vitrines. A defloração de aurora pelo cavalo de Caxias. Baratas de concreto rastejantes. Minha máquina de lavar roupas lia Nietzsche, enquanto eu li o manual do Dr. Schaefer. E o sábio chinês viu a borboleta dormindo. Eles não usam camisa da CBF. Ópera, ópera, ópera e vírgulas. Área para um copro-ópera. Espaços de Artaud sem lugar no espaço. Fortunato e a balada da bailarina bardeneira. O visível do invisível. O voo do contrabaixo. Um blues na Praça Roosevelt. Sexo e reciclagem de Guy Maupassant. E agora os textos da crônica. A oportunidade de qualquer causa envolve uma necessidade do registro do tempo que desliza canalizado por aquele rio de esgoto. A investigação do poema revelou detalhes e padrões prováveis de falta de estrutura do texto num universo infinito de janelas que ascendem na confiança demasiada para um gato que trepava à mesa para apanhar peixes no prato. Também foi esclarecido que o sentido vertical da altura da luz, das estrelas, te faz esquecer outras realidades no interior dos elementos de um gole de vinho. Você pode perceber a função musical de 3 ou mais sons do movimento da sombra, das possibilidades, da graça do desejo de aspirar, de um modo público, as janelas acesas no 4x4 do movimento da cidade. Simples insistência de palavras empregadas no uso simples da oração de São Jorge, em anotações nas paredes passadas pelo olhar de um preso ou de um solitário turista na Nova York da Rede Globo. Foi registrada a existência de uma testemunha na morte do poema. Tratava-se do espaço exterior da realidade. Tudo se fez no movimento da invenção de sons. Um buraco negro no poema permitia ver a luz da escuridão vindo da cidade, incomodada pelo barulho do ar da noite na porta de uma boate, na porta de um hotel e no grito do centro das projeções dos desejos privados de lavar a alma no inferno. Tudo registrado, inclusive a placa do táxi do diabo, que levava a alma do poema pelo Baixo Augusta, olhando a intensidade da noite de São Paulo. E um outro texto. Onde é que ele está? Texto. É. Uma crônica, né? Nós entendemos como crônica. Não é noite? Veja os arames e as facas nas ruas, das fadas embriagadas tropeçando nas calçadas. Quer parar de ser cego, guiado por um beijo? Quer parar de pedir feijões para continuar sonhando? Olha no asfalto as balas perdidas e as digitais da loucura em seus óculos escuros. Na noite, neste lugar, não tem playground. O futuro, e você deve prestar atenção no que está atrás de você para te machucar. Lembre-se que todos têm um lugar no balcão do bar para o suicídio do cortar o caminho na noite. Atalhos são despedidas de quem se coloca no mundo sem botas em esquinas que não viram como páginas de livro. Esse é o sentido das colheres enfileiradas no sentido do muro. Pare de brincar com a luz da vela, pois se você quiser ir, basta chegar até o meio-fio para ver a porta de um corredor de demônios e mentiras, como se fossem baratas e moscas sobre e sob seus passos. Mas não olhe de lado, pois na escuridão isso não adianta. Apenas sinta seu coração. Só ele deixa as coisas claras na noite para você não desistir, rezar ou chorar, ou sangrar no fio de uma faca fria diante de uma fachada de construção de edifício. Você pensava que encontraria o que na noite? Lacan, Ogum, Dalí, um poeta morto sobre o asfalto ou um escultor de irracionalidades concretas, feito santo segurando a vassoura de um gari? Não se assuste. Nem tudo na noite são palavras que preenchem um boletim de ocorrência implícita de um túmulo vazio.
Existe sempre a luz vermelha da interpretação projetada nos olhos da imagem da morte entre o mundo e o tempo do artista. É essa luz que faz a margem precisa do anzol, que fisga o final das novidades paralelas dos amuletos e cortinas das respostas psiquiátricas sob o retorno do isolamento de alguém para a noite distraída de derretidos relógios. O sistema não permite ver a noite da praça, da rua, da calçada e do bar, próximos à biblioteca Amaro de Andrade. Que foi ali que um poema morreu, com um ponto final naquela noite sem estrelas em que você saiu e voltou com uma poesia orgânica num saco plástico. Qual poema morreu? E o que se pode entender por isso na palma das mãos? Esse é o exemplos, né, do nosso trabalho lá, que está no Cadáver Crônico. Lançamento para dezembro, é o que a gente está esperando aí. Presencial. Lelê, e aquele outro livro que você tem, não sei se você já lançou, mas é que é um que tem a ver com música e tal. São os sapatos, não é? Os sapatos? Para onde vão os sapatos? Acho que sim. Tem esses. Nossa, eu gosto muito, muito mesmo. Esse, o vermelho. Para Esse aqui. os sapatos. Esse aqui. O trabalho com o Rui, ele está muito próximo desse. O mesmo processo que eu apliquei nos sapatos, eu apliquei com o Rui, porque nos sapatos foi um processo sozinho. Uhum. Com o Rui foi de dois, foi uma experiência inédita para mim também, porque eu nunca pensei que era possível fazer de duas pessoas um livro, uma obra. Então foi uma experiência muito grande. Qual é a editora? Estamos fazendo pela Primata, lá com o Luiz Perdiz. Que ótimo. E a gente está esperando. Então esse foi nosso pré-lançamento, assim, entre aspas, que a gente resolveu fazer aqui no Sarau, eu e o Rui, desse